Ateísmo vem do grego atheos, que significa literalmente não Deus. Como a etimologia da palavra indica, o ateu é aquele que nega a existência de Deus. E com Deus entende-se o ser perfeito, que reúne em si todas as qualidades e do qual provém todas as coisas. Nele tudo existe e subsiste. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O fenómeno do ateísmo é muito amplo e abrange circunstâncias muito diversas. Porém, todos os ateus concordam, na teoria ou na prática, com o seguinte dogma: a inexistência do metafísico, ou seja, de tudo aquilo que transcende o físico, o material. Os ateus vivem num materialismo prático, de quem limita as suas necessidades e ambições ao espaço e ao tempo, considerando o homem como o seu próprio fim, o único artífice e demiurgo da sua própria história. O ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via política, económica ou social, vendo a religião como uma limitação, um freio que impede a plena liberdade do ser humano, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da vida presente, com ensinamentos autoritários e mandamentos que o tornam infeliz e escravizado. Esta posição tem vindo a crescer no Ocidente nos últimos anos. Desde a década de 60, com a Revolução Sexual, a sociedade ocidental tornou-se frívola em relação à fé e voltou as costas a Deus. O homem, querendo-se autossuficiente, deixou de depositar a sua confiança no eterno e no sobrenatural, e passou a depositá-la em si mesmo. Muitos dos jovens de hoje veem a religião como um conto da carochinha, uma coisa para gente com falta de instrução, acreditando que a ciência e o advento do novo mundo digital vieram substituir as crendices dos seus avós. Todavia, esta postura contrasta com a realidade. Ao olharmos para a história da filosofia, descobrimos toda uma vasta gama de filósofos, desde o século IV a.C. até ao século XXI, que sustentam a fé com argumentos puramente racionais. Ao contrário do que poderíamos achar, a fé não se opõe à razão. Pelo contrário, a razão aparece como um caminho seguro para alcançarmos as verdades da fé, dentre as quais a existência de Deus. Pelo menos, é isto que nos comprova o testemunho de numerosos e geniais filósofos, como Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Duns Scotus, Spinoza, Alvin Plantinga ou William Lane Craig. Existem vários argumentos que evidenciam a existência de Deus, como o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico ou o argumento moral. Porém, hoje eu gostaria de referir as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que apesar de terem sido elaboradas no século XIII, permanecem verdadeiras, vivas e atuais, sendo utilizadas por vários filósofos contemporâneos em debates, livros e até palestras. Então, quais são as 5 vias de Tomás de Aquino? As vias são: via do movimento, ou primeiro motor, via da causa eficiente, via do contingente e do necessário, via dos graus de perfeição e, por fim, a via do governo das coisas ou da finalidade do ser. Expliquemos, pois, a primeira via, via do movimento ou primeiro motor. A primeira via fala de um facto que nós observamos no mundo, na nossa realidade, o movimento. O sentido da palavra movimento aqui não é simplesmente a locomoção de um lado ao outro, mas a modificação dos entes. Percebemos pelos sentidos que as coisas se movimentam. Os nossos sentidos atestam, com toda a certeza, que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo o que é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo do seu movimento. Ao contrário, o que se move o faz enquanto se encontra em ato. Santo Tomás diz que, antes do movimento, os seres estão em potência, isto é, possuem a possibilidade de se tornar diferentes do que são. Ao se moverem, a potência transforma-se em ato, atualização.
Se tentarmos regressar, a fim de buscar a origem, vamos perceber que é necessário ter um primeiro motor, não movido por nenhum outro senão Deus. Vamos formalizar esta via. No mundo, algumas coisas são movidas. Tudo o que é movido por outro. Não se pode preceder até ao infinito nos moventes e movidos. Logo, é necessário um primeiro motor não movido por outrem, que é Deus. Simplificando isto na linguagem corrente, o que Tomás de Aquino nos quer dizer é que, na nossa realidade, no nosso universo, nós observamos o movimento. Tudo aquilo que se move tem de ser movido por outra coisa. Nós podíamos dizer que o movimento vai até ao infinito. No entanto, assim, nós não conseguiríamos explicar como é que o movimento ocorre. Portanto, é necessário que haja uma origem deste movimento. E a origem do movimento não pode ser movida por nada. E esta origem é Deus. A segunda via é a via da causa eficiente. A segunda via observa que tudo depende de uma causa para agir e existir. Ela tem forte semelhança com a primeira, mas nessa, os seres dependem de uma causa eficiente para existir, enquanto naquela observa-se a necessidade de uma causa matriz. Se regressarmos na relação causa e efeito, chegaremos a uma causa primeira não subordinada e não causada, pois não pode ser causada por outra. Caso contrário, não seria a primeira nem poderia ser absolutamente independente no agir e no causar. Esta causa eficiente primeira nós chamamos Deus. Vamos então formalizar esta via. No mundo, todas as coisas têm uma causa eficiente. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Não é possível que se proceda até ao infinito nas causas eficientes. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. Vamos agora simplificar isto para a linguagem corrente. A lei da causalidade diz-nos que todos os efeitos têm uma causa. No nosso universo nós temos uma sequente linha de causas e efeitos. Efeitos que são causados por outra coisa, que é o efeito de outra coisa, que tem uma causa, que é o efeito de outra coisa. Portanto, nós estamos sempre nesta linha. No entanto, isto não pode ser infinito, tem de ter uma origem. Pois assim nós não temos a causa primeira, que dá origem ao efeito, que dá origem à causa, que dá origem ao efeito. Tem de haver uma causa primeira. Esta causa tem de ser incausada. A única causa incausada tem de ser o ser perfeito, pois é o substrato de tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe tem de sustentar no seu ser. Ora, a isto nós chamamos Deus. Passemos agora para a terceira via de Santo Tomás, a via do contingente e do necessário. A terceira via é semelhante à primeira e à segunda. Entrando mais intimamente na essência dos entes do universo, procura o ponto de partida na entidade desses seres contingentes, ou seja, dependente de outro ser necessário para existir. Observamos que existem seres contingentes, mas poderiam não existir, por não terem em si mesmos, na sua essência, a razão da sua existência. Da possibilidade de não existir, fica a necessidade de outro ser que lhe cause a existência. Se remontarmos ao infinito, chegaremos ao ser necessário, que tem em si a razão absoluta da sua existência. Contendo na sua própria essência a sua existência, seria absurdo não existir. Desta forma, é necessário afirmar a existência de um ser necessário por si mesmo, e que é a causa e a necessidade de todos os outros, Deus. Vamos formalizar este argumento. No mundo, há coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. Logo, existe um primeiro necessário, que é Deus. Na linguagem corrente, como é que nós explicamos isto? Ora, em primeiro lugar, o que é uma coisa contingente e o que é uma coisa necessária? A coisa contingente é algo que depende de outra coisa para existir. O necessário é aquilo que não depende de nada. Os contingentes dependem do necessário. Todos os efeitos são contingentes, pois dependem de uma causa. Esta causa também costuma ser contingente, pois é o efeito de outra causa. Portanto, nós vemos aqui que são coisas que existem, mas que não têm em si a razão de existir. A razão de existir nestas coisas está na sua causa, está na sua origem. No entanto, para nós conseguirmos explicar toda esta sucessão de causas e efeitos, de contingências, nós precisamos de um ser absolutamente perfeito, infinito, absoluto e necessário, que tenha em si, na sua essência, no seu ser, a razão da sua existência. E este ser é Deus.
Agora passemos para a quarta via, a via dos graus de perfeição. A quarta via é aprovada pelos graus de perfeição dos entes. O nosso entendimento percebe que existe um grau de perfeição em todas as coisas. Estes graus estão presentes desde os objetos mais comuns até aos sentimentos mais obscuros ou nobres. Julgamos sobre tais graus tais coisas, tendo como referência alguma coisa de grau máximo. Se para cada coisa existente há um grau máximo, portanto, deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seus graus de perfeição, no máximo, e que seria gerador de todas as coisas em grau de perfeição menor. Santo Tomás de Aquino diz que, se encontra nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos dizem respeito a coisas diversas, conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Este ser maximamente perfeito é Deus. Vamos formalizar o argumento. No mundo, as coisas têm diferentes graus de perfeição. Os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. O grau máximo de um género é a causa de todas as coisas desse género. Logo, há algo que é a causa da existência para todas as coisas, que é Deus. Vamos tentar simplificar isto. Nós temos graus de perfeição. Quando nós olhamos para alguém ou para alguma coisa, vemos se essa coisa é melhor ou pior, mais bela ou menos belo, mais verdadeiro, menos verdadeiro. Mas para nós termos esta noção, tem de existir aquele que é o maximamente belo, ou melhor, aquele que é a própria beleza, aquele que é maximamente verdadeiro, ou aquele que é a própria verdade, aquele que é infinitamente perfeito, e este é Deus. Nós também podemos abordar esta via de outra forma, que é: os efeitos são sempre causados por uma causa que é mais perfeita. Esta causa é efeito de outra coisa ainda mais perfeita. E se nós recuarmos, chegaremos àquele que é maximamente perfeito, ou seja, Deus. Por fim, a quinta via, a via do governo das coisas, ou da finalidade do ser. Esta via é que está mais na moda por ter a ver com a cosmologia moderna. A quinta via é a prova pela ordem do universo. Se considerarmos a ordem existente no universo, desde os componentes microscópicos existentes até aos gigantescos astros do firmamento, a harmonia, a atividade e relação entre eles, facilmente chegamos à seguinte conclusão: houve uma inteligência que criou e ordenou tudo isto. Caso contrário, seria absurdo dizer que isto é fruto do acaso. De facto, apenas a inteligência pode ser razão da ordem, quer dizer, da organização dos meios em vista de um fim, ou dos elementos em vista de todos que eles compõem. Os corpos ignoram os fins e, por conseguinte, se os corpos ou os elementos conspiram em conjunto, é necessário que a sua organização tenha sido obra de uma inteligência. O teólogo dominicano Garrigou Lagrange diz: os seres privados de razão não tendem a um fim, se não são guiados por uma inteligência, como a flecha pelo arqueiro. Com efeito, uma coisa não pode estar ordenada à outra, senão por uma causa ordenadora, que necessariamente deve ser inteligente. Sapientis est ordinare. Porquê? Porque só a inteligência conhece a razão de ser das coisas. Vamos abordar esta via de uma forma mais simples. Ora, no nosso universo, nós vemos uma fine-tuning, ou seja, vemos que tudo está ordenado de forma perfeita, de forma harmónica. Bem, imaginemos, por exemplo, um macaco. O macaco tem peças de puzzle na mão e ele vai atirar as peças de puzzle. Aquilo cairia já feito perfeitinho? É impossível. Ou imaginemos um macaco com uma caneta e um papel. Ele vai começar a escrever. Vai sair dali os Lusíadas? Dificilmente. Porque do fruto do acaso só vem a desordem, não vem a ordem. Nós, no nosso universo, só vemos ordem, vemos harmonia. Portanto, tem de existir uma causa inteligente, uma inteligência ordenadora de todas as coisas. E esta inteligência é Deus. Eu dou o exemplo da termodinâmica. Se a termodinâmica fosse mais um ou menos um, a vida na Terra não existiria. No entanto, nós temos o fine-tuning, a ordem, a harmonia perfeita. Dizer que isto é fruto do acaso é um absurdo. Além disso, do nada, nada vem. Tem de existir um algo para que possa provir alguma coisa. No caso, um universo perfeitamente ordenado e harmónico. Na Suma Teológica,
E na Suma contra os Gentios, que são as suas duas grandes obras, Santo Tomás de Aquino deixa outras considerações que são as seguintes. Em primeiro lugar, que inteligência ordena o universo, que está dentro da linha da quinta via. Tem de ser diferente dos seres da natureza, porque os minerais e vegetais são desprovidos da ciência das coisas e os animais não possuem intelecto. Deve ser também diferente da inteligência humana, que apesar de perceber e explicar a ordem que existe, não a cria. Tem de ser, pois, a suma inteligência, dado que a ordem do universo supõe um ser que possua a ciência de todos os seres e das suas prioridades e propriedades. Por isso, conclui Garrigou-Lagrange, os animais conhecem sensivelmente o objeto que constitui seu fim, mas nesse objeto não percebem a razão formal do fim. Por conseguinte, se não houvesse uma inteligência ordenadora que governasse o mundo, a ordem e a inteligibilidade que há no universo e que as ciências descobrem proviria da inteligibilidade, e ainda mais, as nossas próprias inteligências proviriam de uma causa cega e ininteligível. Uma vez mais, o mais sairia do menos, o que é absurdo. O menos é que tem de sair do mais. E se o universo é o menos, a sua causa tem de ser maior, tem de ser perfeita, tem de ser máxima, tem de ser Deus. E por fim, a última consideração. Inteligência criadora e ordenadora. É preciso esclarecer que a inteligência criadora e ordenadora do universo é infinita e divina. Um ser natural, na sua criação, não é precedido por nada, e as suas propriedades e capacidades provêm da sua própria essência. Daí, a ordem interna de cada ser e, por conseguinte, das relações destas essências entre si, resulta a ordem externa do universo. Sendo a causa total de toda a ordem, o autor destas essências precisa de ser também criador, por tirá-las do nada. Portanto, a inteligência ordenadora é também criadora. Também, essa inteligência não pode ter sido criada, porque teria como qualquer outro ser existente e não ordenaria, mas seria ordenada por outra inteligência. Por fim, a inteligência ordenadora deve ser também por si subsistente e infinita. A esse Criador, a esse Ser Criador, subsistente por si e infinito, que tem na sua essência a razão da sua existência, nós chamamos Deus. Vamos formalizar este simples argumento. No mundo, algumas coisas operam por causa de um fim. Estas coisas não atingem o fim por acaso. Estas coisas não tendem para um fim, a não ser que estejam a ser dirigidas por algo inteligente. Logo, existe algo inteligente, que é Deus, que dirige as coisas a um fim. Estas são as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que nos evidenciam, de forma clara, nítida, perfeita, a existência de Deus como algo evidente. No entanto, é claro, para aderirmos a Deus e à sua graça, precisamos do salto da fé. Deus não é apenas um dado, que não altera em nada a nossa vida. Se Deus existe, nós não nos pertencemos. Somos barro nas mãos dele, que é o obreiro. Temos de nos submeter a ele. E, sem dúvida, isto muda por completo a nossa vida. Transforma-nos em seres humanos melhores e mais elevados. Gostaria, pois, de terminar com uma passagem da Carta aos Romanos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E aqui Paulo refere-se aos pagãos. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Através da razão, nós podemos chegar a Deus, como nos comprova o testemunho de vários filósofos, dentre os quais Tomás de Aquino.